Então, olá, pessoal. Eu sou o Gustavo Palma, eu faço parte da Rede Fora do Eixo aqui também. Bom que o Marreco já contextualizou, né? Eu não vou precisar muito ficar falando disso. Mas o principal foco meu de trabalho tem sido a comunicação livre mesmo, que é o jeito que o circuito está visualizando, que é interessante da gente tanto trabalhar e mobilizar as pessoas assim, através da comunicação hoje em dia, que não esteja dentro dessa comunicação de massa, que é o que a gente vem assistindo aí durante os últimos anos, né? Isso há muito tempo assim. Então acho que é importante só contextualizar que eu venho do curso de imagem e som aqui também, dentro da UFSCar, que é um curso que está alocado num departamento que é é um departamento de artes e comunicação. Então eu acho que é muito importante a gente fazer esse link da comunicação de hoje em dia, principalmente da comunicação livre em si, totalmente, diretamente relacionada à questão das linguagens em si. Então, como que o audiovisual, a produção radiofônica e a produção textual livre estão totalmente inseridos dentro desse processo de comunicação livre, que seja uma visão da comunicação como um simulacro do que já existe, assim, no sentido de que a gente tem a referência de como que é mobilizado hoje em dia e não necessariamente a gente acha que tem que ser uma comunicação que venha pronta para a gente, sabe? Eu acho que a gente está num momento de reflexão de muitas coisas no ano de 2012, né? Que a gente está bem avançado aí. E como que o papel do ser humano ele é mais importante, né, do que necessariamente essa comunicação institucional que é produzida. Então, eu acho que dentro da questão do medialivrismo, as ferramentas que a gente tem um acesso mais claro hoje em dia estão dentro do escopo da internet, que ela é principalmente o canal condutor de tudo isso, porque ela consegue, de todas essas linguagens que são possíveis de você produzir conteúdos, ela consegue abarcar todas, né? Ela consegue misturar tudo isso daí e chegar no final com uma produção de conteúdo que seja completamente híbrida, assim, e que dentro da criação de perfis e de Facebook, de Twitter, como consegue dar uma nivelada no papel do indivíduo como produtor do conteúdo, junto com essa produção institucional que eu falei, que seja de empresa, seja de ONG, ou seja da própria imprensa, mesmo que a gente entende essa produção da mídia, mas no sentido da informação. Então, eu acho que é importante contextualizar que o medialivrismo ele está muito ligado com a produção do conteúdo midiático próximo da realidade de quem está produzindo. Então, que o mais importante dessa produção midiática livre não é se ela vai ter uma abrangência nacional e a sua pauta vai ser a mais importante. Mas o importante é como que cada indivíduo, produzindo seu conteúdo de maneira fiel e no que acredita, de uma maneira formadora de opinião mesmo, e no mínimo que está colocando sua opinião, e mais do que o assunto que ele está pautando chega. Essa forma que está chegando, então isso está totalmente linkado com a experimentação das linguagens, então existem uma série de maneiras de eu escrever um texto, existem uma série de maneiras de eu fazer um vídeo. Né? Então, eu acho que isso é muito importante nessa questão de como a gente entende o papel do que a gente, dentro da rede, chama de cidadão multimídia. Que é o cara que está ali, não necessariamente ele é um comunicador, um jornalista formado, mas ele pode estar com o seu celular, aí, o seu Android, seu iPhone, está tirando uma foto de mim agora e eu já estou na internet, eu nem estou sabendo, tá ligado? Então, com certeza alguém aí, não sei se é proibido, que não deve ser, mas alguém já deve estar com o seu celular aí, e que seja gravando conteúdos, assim, uma série de coisas, né? Então, como que é importante a gente fazer esse link do papel do cidadão mesmo, sabe? Como que ele está relacionado tanto na questão de trazer os seus assuntos e como subverter essa linguagem do que a gente está acostumado. Então, isso seja desde do papel dos podcasts, que são entrevistas simplesmente de áudio, assim, ou videopílulas sobre determinados assuntos, ou transmissões em vídeo pela web, que é uma coisa que está ocorrendo com muita frequência, assim, né? Então, e eu acho que um outro ponto desse que está para além da comunicação em si, que é o que é uma
uma coisa muito grande que a internet nos possibilita hoje em dia, é o papel de mobilização social que esses indivíduos passam a ter. Tanto no sentido de colocar a sua opinião, como eu disse, mas no sentido também de provocar as pessoas a colocarem os delas. Porque senão as coisas ficam niveladas, sabe? Quando você coloca uma opinião sobre um determinado assunto hoje em dia, se a outra pessoa não tiver clareza de como que ela vai argumentar dentro dessa questão, seja na internet, onde a gente está acostumado com o nível de mural, onde vai um em cima do outro, vai respondendo, quando você vê tem 40 comentários numa coisa do Facebook que já saiu completamente do assunto, assim. Então, como que é importante as pessoas estarem aprendendo e estarem se formando dentro dessas linguagens, tanto da produção textual quanto da produção audiovisual e da produção fotográfica, né, e uma série de coisas assim. Então, e aí tem alguns casos que são muito interessantes de mobilização e de como que esse assunto que os cidadãos multimídias estão pautando, eles podem se misturar e não deixar que o assunto do momento seja aquele que a grande mídia está mostrando, mas como que esse assunto do momento vai ser a soma de todos esses produtores, seja um indivíduo, seja a organização, ou seja a imprensa mesmo, de fato, assim, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa que o assunto do momento pode ser tanto a mina que foi para o Canadá, ou, sei lá, para a nossa alegria lá, quanto ao mesmo tempo ela pode ser as bicicletadas e todas essas marchas que estão acontecendo no país todo, assim, né? Em relação de mobilização mesmo. Ao mesmo tempo, é interessante a gente analisar como que essa mobilização, por mais que a internet e essas redes sociais te deem uma abrangência praticamente não, que é, na maioria dos casos, global, porque você tem um alcance, se você quiser adicionar o cara do Afeganistão no seu Facebook, você consegue adicionar, mas não necessariamente você vai conseguir mobilizar ele com a sua pauta local, sabe? Então a gente vê que, em muitos casos, a mobilização que é feita via rede social, via Facebook, via Twitter, ela atua muito fortemente no âmbito local, assim. Então é nesse âmbito local que você consegue mobilizar marchas na sua cidade, a Marcha das Vadias, que acabou de acontecer aqui, ou uma série de outras coisas assim, as próprias bicicletadas em si, ao mesmo tempo que surgem aqueles grandes eventos que a população consegue, não sei, por algum motivo, ela vê que tem muita gente unida em torno desse assunto e vamos fortalecer. Como, por exemplo, foi o caso do churrasco da gente diferenciada em Higienópolis, que aconteceu em São Paulo. Que eu não sei se todo mundo acompanhou, já faz até um tempinho, mas foi uma questão da instalação dos metrôs e fizeram entrevistas na rua e alguma socialite disse que ia ficar pior lá o espaço ao redor do metrô em Higienópolis por ter gente diferenciada, né? E aí ficou a grande questão, assim, de quem que é gente diferenciada. Não sei quantos % dos brasileiros falam, eu sou diferenciado, né? Então eu vou entrar nesse evento aí. E quando a gente foi ver, tinha um evento com 20 mil pessoas, 30 mil pessoas confirmadas, que 90% não ia, porque nem morava em São Paulo, sabe? Mas foi uma causa que conseguiram sensibilizar essas pessoas para fortalecer um ideal em comum que estava sendo pautado ali, via comunicação, via ferramentas livres disponíveis na internet, né? Então, eu acho que a maior questão que eu estou querendo trazer aqui é como que esse papel do cidadão, de cada pessoa, está colocando suas opiniões, provocando, ela de fato se nivela com todo esse outro conteúdo que é produzido diariamente, de maneira sistemática e profissional, que a gente pode assim dizer, no sentido de que a especificidade dessa produção medialivrista, ela está muito mais ligada à capacidade que você tem de sensibilizar as pessoas em relação a certos conteúdos, a certas causas assim, do que você simplesmente trazer informação para ela. Porque, até pegando algumas palavras do Gilberto de Menstein, ele traz que a gente não necessariamente mais está na era da informação. A era da informação praticamente já passou, assim, a gente tem muita informação. Então a gente cai num âmbito que a gente está já na era da curadoria. De quais dessas
todas essas milhares de informações que estão sendo produzidas diariamente por tanta gente e tantos grupos e tal, o que, que disso é válido, sabe, para a nossa vida? O que, que disso a gente pode colocar para dentro do nosso universo, da nossa atuação, seja ela mobilização social como movimento, seja dentro desse circuito cultural que o Felipe falou aqui, né, e seja dentro da produção midiática de empresa, de microempreendedores, de empreendimentos de economia solidária, de coletivos de produção cultural ou de meio ambiente, que é uma coisa que está surgindo muito, assim, sabe? Então, como que é importante a gente se posicionar, aproveitar dessas ferramentas livres que existem na internet e que dificilmente vai parar de existir, né? Pelo menos por um período de tempo aí, porque onde que você vai hoje em dia, você pode entrar na favela que você quiser. Vai ter uma lan house lá e muita gente que mora lá na comunidade vai sim ter um perfil no Facebook e vai pautar, se não for o empreendimento local, vai pautar a referência dele, do cara que anda de skate que ele curte, a banda que ele curte, sabe? Ou o movimento social de grafiteiros e tal que ele curte, que ele sabe que está relacionado com a comunidade dele diretamente, né? Então, eu acho que era isso que eu queria dizer, sim, esse papel da comunicação. Espero que tenha feito um link legal aí com o que a galera falou. E é isso, galera. Obrigado.